vuelta volvemos aquí desde San Pablo FEComercio para iniciar ya la primera jornada de Foro de Inversión Paraguay 2022. Momento exacto en que inician las ponencias y damos la bienvenida a Carlos Paredes en vivo por Canal 5 Días para el Mundo. Ya compartimos también el link de YouTube para verlo. Así que buenos días, iniciamos el Foro de Inversión Paraguay San Pablo 2022. Buenos días a todos, es un gusto enorme estar en una de las asociaciones comerciales más grandes del mundo, en la persona del doctor Saconato y Jean-Claude. Damos las gracias a la directoría de FEComercio San Pablo. Sabemos que representar a casi 30.000 asociados no es realmente poca cosa. Realmente estamos muy contentos porque jamás Paraguay tuvo una delegación tan importante de empresarios con casi 25 personas presentes hoy, así que para nosotros es un motivo de orgullo y realmente inicio en español para ir virando a un portuñol un poco más del Mercosur. Así que gracias, doctor, por la oportunidad. Estamos realmente muy contentos y esto es un nuevo ambiente de negocio que para nosotros significa un antes y un después, y el ganar, esto se traduce realmente en oportunidades para ambos. Así que una vez más, desde el equipo de coordinación con nuestros amigos del diario 5 Días TV, que está haciendo por streaming, especialmente para los asociados vuestros, realmente damos las gracias. Sabemos que hoy la delegación paraguaya va a dejar el perfil que tiene para que los asociados de FEComercio puedan conocer en el futuro las oportunidades, y van a también dejar el interés que ellos están dejando para que esto se traduzca en una misión comercial en el futuro, ¿por qué no?, en nuestro país, para descubrir juntos lo que podríamos hacer y las fronteras que podríamos eliminar entre ambos sectores. Así que muchas gracias una vez más, querido doctor Saconato, y dejo en uso de palabra para la palabra de bienvenida. Muchas gracias. Muito obrigado, Carlos. Eu vou começar a parte em português, mas eu prometo falar bem devagar para que nós nos entendamos. Primeiro, agradecer a presença. Nós da FEComércio sempre defendemos que um dos caminhos para o desenvolvimento é o comércio entre países, é a relação entre países, é fazer com que as fronteiras e possibilidades de produção dos dois países que estejam nesses acordos se expandam, né? A gente sabe que a relação comercial é um ganha-ganha, que vão haver e temos ganhos de ambas as partes, e eu acho que nós, da América Latina, temos que começar rapidamente a criar caminhos, parar de pensar longe, parar de pensar em outros países e fazer aqui entre a gente os acordos que já demoraram demais para ser feitos, né? Nós temos que aproveitar nossas culturas próximas, nossos laços de amizade. O Paraguai é um caso típico. Nós temos lá desde a década de 80 a nossa relação com Itaipu, que sempre foi um exemplo de como que a gente pode ter uma relação em que dois países ganham. Então, para a gente, para a FEComércio, que sempre defendeu a liberdade de comércio, a relação entre os países, é um prazer muito grande estar recebendo toda essa delegação, e nós podem ter certeza, nós temos a firme missão de estreitar esses laços, continuar, que seja só a primeira de uma série de reuniões que cada vez mais vão discutindo temas mais profundos, e esperamos recebê-los mais vezes. Eu até falei aqui, vou cometer uma informalidade aqui com o Carlos. Eu, como palmeirense, como íntia de Palmeiras, eu quero agradecer muito o Paraguai por ter nos fornecido Chiquito Arce, por ter nos fornecido o grande Gustavo Gomes, o melhor zagueiro da América Latina. Então, assim, eu tenho ainda mais motivos para estreitar esses laços, porque realmente não é pouca coisa. Muito obrigado, espero que tenhamos uma manhã muito produtiva e, principalmente, que seja a primeira de muitas
muitas reuniões e que o tema seja cada vez mais aprofundado. Nós da FEComércio temos um prazer enorme de recebê-los aqui hoje. Excelente. Muito obrigado, caro doutor Saconato. Ele vai fazer uma apresentação sobre o ambiente de negócios aqui no Brasil, sobre oportunidades, mas queremos escutar a nosso cônsul aqui em São Paulo, o doutor Vidal Benítez, que vai falar um pouco sobre as boas-vindas, está representando a nosso cônsul geral, o Luiz Fernando Ávalos. Então, para nós é uma garantia de sucesso a presença dele também. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Quiero aprovechar esta ocasión para saludarles con mi gran cariño y también al mismo tiempo excusarle un poco al embajador Luis Fernando Ávalos, que por una cuestión de sobrecarga de actividades no pudo estar presente hoy. Pero con gusto aquí le estoy representando a mi gobierno en la República del Paraguay, y en este contexto un poco de preocupación, acá voy a pasarle un poco al doctor Saconato, que con respecto al ámbito deportivo, que lastimosamente esta semana y la próxima juegan con Cerro Porteño, uno de los mejores clubes del Paraguay. Buenas mañanas. Y también quiero darle la cordial, calurosa bienvenida a la delegación paraguaya y agradecerle también al esfuerzo que hicieron los amigos del periódico La Prensa 5 Días. Muy amables, gracias por venir, estamos acá abiertos. También expresar mi gran agradecimiento a la FEComércio, que por la invitación a este foro de inversiones y oportunidades, y esta magnífica también oportunidad de interactuar y de intercambiar informaciones en el ámbito comercial, tanto de Brasil como del Paraguay. Finalmente quisiera manifestarle que desde el Consulado General del Paraguay siempre vamos a estar apoyando este tipo de actividades. Para nosotros es un orgullo representarle a nuestro país, nosotros que encaramos la diplomacia más allá de la frontera en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito comercial, cultural, civil, migraciones, todo, pero principalmente tenemos este enfoque principal al comercio, que es lo que está estrechando nuestras amistades y están borrando, así como había dicho el amigo, están borrando las fronteras. Que tengan buen día y muchas gracias por venir. Gracias a todos. Excelente, mi querido cónsul. Nuestros parceiros, nuestros socios, sin lugar a dudas, son Ibrey y Avecasa. Qué es cada cosa voy a explicar más adelante, pero quiero que el presidente de Ibrey se presente. Él habla muy bien español. Quiero que Mauricio Prasac, el doctor Mauricio Prasac, se presente y nos cuente un poco esa parcería que ya lleva años con el equipo de Paraguay, representado por la gente del consulado y nuestros amigos también de Asunción. Así que, mi querido Mauricio, el uso de palabras es para usted. Muito obrigado, Carlos. Bom, eu falo muito bem Paraguai, mas não nessa. Falo muito bem espanhol, mas não nessa hora. Essa hora do dia não funciona no Paraguai, meu espanhol. Eu quero dizer que para nós é uma honra muito grande estar aqui presente junto com todos vocês, recebendo essa delegação do Paraguai aqui no Brasil. Eu queria aproveitar, doutor Vidal, em seu nome, em nome da Nádia aqui do consulado, parabenizar pelo intenso trabalho que é feito pelo consulado, no sentido de promoção do mercado paraguaio aqui no Brasil. Realmente assim, o trabalho que tem sido feito, especialmente pelo consulado aqui e do lado do Paraguai, pela Redex, pelo Carlos Paredes, pelo Ministério, realmente tem mudado de forma muito intensa a visão do mercado paraguaio para os empresários brasileiros. Cada vez mais a gente vê o interesse dos empresários brasileiros em buscar o Paraguai como um potencial destino de negócios, de investimento. Não é à toa que, como o Carlos colocou aqui na abertura desse evento, nós estamos aqui hoje na sede de uma das maiores federações do Brasil, talvez a maior, que representa aqui 10% do PIB nacional. Eu já agradeço, doutor André, por nos receber aqui na sua casa. E isso realmente demonstra o quanto que o Paraguai tem sido olhado pelos brasileiros e considerado cada vez mais. Então,
para nós, do Instituto do IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, a gente tem trabalhado muito junto com as autoridades, com os empresários do Paraguai, para a gente trazer cada vez mais esse tema aqui para o Brasil. E a gente percebe que realmente nós temos assim muitos atrativos e pontos de sinergia entre os dois mercados, né? São povos praticamente irmãos, culturas muito parecidas, formas de pensar, de trabalhar, de negociar muito parecidas. Nós somos vizinhos, né? Então tudo isso tem gerado pontos de atração muito grandes para esse intercâmbio entre os mercados. Então, para não me prolongar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês y seguimos trabajando ahí para el estreitamento y fortalecimiento de esas relaciones. Obrigado. Excelente, presidente. En nombre de los empresarios y de la delegación paraguaya, porque en esta vez él cumple doble función: autoridad como intendente municipal de la ciudad de Naranjal, presidente de todos los intendentes del estado de Alto Paraná, del departamento de Alto Paraná, de Amualpa. 23 intendentes votaron que él sea el presidente de ellos en la zona de la frontera con Brasil, y es también empresario, accionista del frigorífico Upisa, que es un frigorífico muy expresivo en Paraguay y que exporta a casi 16 países, desde Paraguay. Así que, Eduard Schafra, en uso de palabra, por favor. Buen día, muchas gracias, un gusto poder estar aquí en este día de hoy. Agradecerle la oportunidad de estar en FEComercio, una federación tan grande, en nombre de André. Saludarle a todos, también a Vidal, el cónsul, y a todos los empresarios de Paraguay, la gente de servicios. Yo creo que acá la prensa, estamos en un grupo muy selecto, muy representativo del país, para poder representar a Paraguay aquí y en esa integración. Yo soy brasilero, nací en Brasil, y la tierra donde nacemos es una cuestión ocasional porque no elegimos nosotros, pero la tierra que vivimos sí, la patria que elegimos sí, y nuestra patria es Paraguay. Y le puedo decir a nuestros hermanos brasileros que realmente la hermandad que existe, las posibilidades que existen en Paraguay, los desafíos y las condiciones hoy son extremadamente favorables. Hay algunos mitos todavía que tenemos que tumbar, que son muy pocos, pero somos países hermanos y vemos que algunas diferencias y algunas cosas que todavía tenemos, conversando hoy de mañana en el desayuno, vemos que a veces son tan pequeñas que podemos ultrapasar y hacer. Nosotros somos un país que netamente está basado en el sector agropecuario, es el fuerte, así más o menos como uno de los ejes que tiene Brasil, pero Brasil ya tiene lo que es la industria y el comercio muy fuertes, y estamos en un desafío muy grande en dos frentes hoy en Paraguay. Lo que es la zona oriental de nuestro país es llevar las industrias y los servicios y los comercios a Paraguay para desarrollar. Tenemos una población creciente, jóvenes necesitando oportunidades, entonces con la experiencia que tienen en Brasil es sumamente importante. También vemos que hay una serie de reglamentaciones que tienen ustedes en la industria brasilera cuanto a modernizaciones y normas, y que de pronto las industrias de Brasil pueden ir poniendo un piecito en Paraguay, transportar parte de sus industrias hacia allá, que todavía pueden trabajar durante años dándole mano de obra a nuestra gente y poniendo condiciones
mejores, estamos en un centro de un corazón logístico de salidas al mundo, tanto vamos a estar conversando, creo que eso mañana también, de las oportunidades que tenemos de producción y todos los beneficios que tenemos. Entonces, esa integración, lo que queremos, estamos en el Alto Paraná, claro, queremos llevar beneficio también a nuestro municipio, a nuestro departamento, pero lo importante y el trabajo que venimos haciendo acá con Carlos, que es una persona incansable en el proceso, y también le agradecer por la gestión que él hace para poder hacer eso realidad, es llevar las condiciones a nuestro país. Eso es lo que necesitamos, desarrollar nuestro Paraguay y poder cada vez tener más intercambios. También nos ponemos a disposición para todas las cuestiones que están. Hoy estamos en una función pública y le comentaba acá que fue un mero accidente, somos del sector empresarial, siempre tuvimos en la producción, pero vemos que a veces nos pasamos peleando, y lo vemos eso en Paraguay, lo vemos eso aquí en el Brasil también, y a veces creemos que somos enemigos y sabemos que el desembarque es en el mismo puerto y tenemos que, si nos juntamos, es mucho más fácil hacerlo. Y el desafío también y la experiencia, la oportunidad que Dios me dio de estar en la función pública me enseñó muchísimo. Yo hubiera querido ser intendente antes de ser empresario, hubiera hecho y cometido mucho menos errores do que cometí en mi vida empresarial. Entonces, una vez más, agradecerle a todos, invitarle que realmente apuesten. No hay ningún bicho que muerde en Paraguay. Para las inversiones se buscan las mejores soluciones y nosotros somos testigos de eso. Estamos con mi familia desde el 78 en Paraguay y toda mi familia hoy tiene sus inversiones en Paraguay. Estamos en el sector de producción primaria, en el sector industrial y también la parte comercial. Entonces, pueden tener la plena certeza que todo lo que inviertan en Paraguay van a tener respuestas positivas, aparte de tener un pueblo, una población realmente extremadamente calurosa. Y cuanto al presidente, le quería decir que siento mucho, pero Cerro Porteño va a pasar por Palmeiras en esta vuelta. Bueno, esa última parte vamos a dejar para el break. Acho que aquí tenemos mayoría de Olimpia, entonces estamos con ustedes. Mas eso vamos a hablar después. Mi querido doctor Saconato, la palabra es suya, así que por favor, en un portuñol, un portugués devagarinho. Devagarzinho? Muy bien. Despacito? Despacito. Yo hasta sé hablar un poquito español, pero tengo una vergüenza de hablar cosas que no están corretas. Então, minha função agora, eu vou passar para vocês uma visão geral da economia brasileira, tá? Uma visão geral de cenários, uma visão geral de perspectivas e uma visão geral do que vem acontecendo desde o final da pandemia, tá? Que é o que interessa para a gente, né? Para trás, eu acho que foi passado. Nós aqui na América Latina sofremos demais com essa pandemia. Nós vemos aí que os números, principalmente de pessoas pobres, de pessoas famintas, aumentou bastante. Então, nosso desafio é dobrado. Nosso desafio é dobrado para voltar ao que nós tínhamos antes. Bom, primeiro, 10 minutinhos para falar do contexto mundial, que é muito importante. Não dá para a gente falar de economia do Brasil, não dá para a gente falar de economia da América Latina, sem falar do contexto mundial, basicamente o que está acontecendo em China e Estados Unidos. Por que disso? Porque o cenário de China e Estados Unidos vai determinar muito o que vai ocorrer com a gente aqui, tanto na parte de indústria, quanto na parte de commodities. Então, assim, qual que é esse contexto mundial? O que nós vamos enfrentar de agora em diante? Tanto a parte dessa briga China e Estados Unidos, como a parte da China como uma nova potência e, finalmente, esse problema que é mundial, que é a tal da inflação, que todo mundo está sofrendo um pouquinho com isso. Bom, rapidamente, qual é o nosso contexto?
Eu vou fazer um corte em 2001. A China entrando na OMC, Organização Mundial de Comércio. Por que esse corte? Porque a visão sobre a China mudou a partir desse dia. Quando você permite que a China entre na OMC, o que você fala? Basicamente você fala, a China é um competidor fair no mundo todo. Eu considero a China como um país que tem as condições iniciais básicas para competir no mundo. A gente sabe que tem muita coisa política atrás. A gente tem problemas de propriedade intelectual na China, nós temos problemas de trabalho forçado, mas o mundo fez vistas grossas para isso e colocou a China nesse cenário. Hoje, 20 anos depois, a China mudou completamente o seu padrão. Nós aqui no Brasil, eu não sei se no Paraguai é a mesma, mas nós tínhamos a visão da China como um produtor de pequenos, que nós chamamos aqui, tem o nome de quinquilharias. O que é isso? Produtozinhos que quebram em um ano, baratinho, sem tecnologia. A China mudou. Quem não tem essa visão, hoje a China tem Huawei, tem Tencent, tem Xiaomi, tem Alibaba, que são empresas que disputam em tecnologia com qualquer empresa top do mundo. Essa é a China de hoje. Mas ela tem um problema. E aqui, pessoal, é interessante a gente saber ter isso em mente. O que é esse gráfico? Esse gráfico é a exportação líquida de semicondutores. Semicondutores, acho que a gente conhece, é o cérebro de qualquer aparelho eletrônico, carro. Inteligência artificial é feita de semicondutores. Um semicondutor de ponta de tecnologia tem o tamanho de 1/21 avos de um fio de cabelo. Você divide um fio de cabelo em 21 partes, é o tamanho do semicondutor. Olha o problema da China. De 2010 para 2020 aumentou. Ela é importadora líquida, ela não tem essa tecnologia para fazer semicondutores de ponta. Então, o que aconteceu? 2021, 2022, isso começa em 2015, os Estados Unidos muda a visão da China. De um simbiose, que nós falamos, de uma relação em que os dois se dão bem, os Estados Unidos importando produto, a China importando capital. A China fez com que o mundo fosse deflacionário, inundou o mundo de produtos, obviamente isso é deflacionário, quanto mais produtos, menos inflação, mas os Estados Unidos chegou em 2015 e falou, poxa, a China não é mais amiga, ela é uma competidora, ela está num nível de tecnologia, num nível até bélico, no nosso tamanho. Aqui tem um problema adicional, o maior produtor de tecnologia de semicondutores do mundo é em Taiwan, uma ilha ao sul da China, em que a China não reconhece a sua independência e ela é relacionada com o mundo ocidental. Taiwan tem relação com os Estados Unidos, não tem com Pequim. E, ao mesmo tempo, ela não é reconhecida pela China. Probleminha pequeno esse, não é uma coisa grande. E a China tem esse outro problema, que eu quero que vocês atentem à linha azul, a parte azul do gráfico. Vocês percebem que dá uns 150% do PIB. Sabe o que é isso? Dívida das empresas não financeiras. 150% do PIB. A China é altamente alavancada. Todo esse processo de ajuste do setor imobiliário foi porque o Xi Jinping viu que eles estavam muito alavancados e qualquer ajuste poderia fazer uma quebradeira e quis fazer um ajuste de uma hora para outra e aí teve tudo isso. Então a China tem um problema que é o seguinte, ela tem que fazer esse ajuste dessa alavancagem e essa briga com os Estados Unidos. Pessoal, briga comercial nos Estados Unidos é só fachada. Você importa 10, exporta 20, o problema é a tecnológica. E é um problema de Estado, não é um problema de governo. Não é Trump, não é Biden, não é X, não é Y. É Estado, é Pentágono. Então, por que eu estou falando tudo isso? O que a gente pode esperar da China? Uma China menos produtiva e uma China com menor comércio internacional, com o que nós chamamos de decoupling, a divisão em dois blocos, como a gente via na Guerra Fria. Só que não podemos iludir. A Rússia, na época da União Soviética, ela nunca teve pretensões de domínio de superpotência cultural. O negócio era só econômico. A China é cultural e econômico. Tá? Por outro lado, o que nós temos nos Estados Unidos? Um problema que chama inflação. Olha o CPI, que é o índice de preço
preço ao consumidor deles. Aquela última parte do gráfico é assustadora, passando de 8%. E aí, por que isso? Nós tivemos vários pacotes, foram trilhões e trilhões de dólares jogados na economia pelo governo americano. Mas aí vocês vão me perguntar, André, isso está acontecendo desde 2001, desde a época que o Bin Laden fez aqueles atentados à Torre Gêmeas. Por que só agora a inflação acontece? E aí eu vou dar 4 motivos. Primeiro, nível de comércio com a China vai diminuir. A China inundava o mundo de produtos. Não vai mais. O decoupling é claro. E outro ponto, a produtividade das empresas chinesas vai diminuir nessa guerra do governo com as empresas de tecnologia. Então você tem uma China, e também da incorporação de mão de obra, que acabou. Não tem mais mão de obra para incorporar barata. A China cresceu incorporando mão de obra. Então, a China não vai mais exportar deflação e não está exportando. A tecnologia deixou de ser deflacionária. Antes, eu não sei, aqui no Brasil a gente tinha costume de pegar fitas de videocassete para ver filme. Ia na locadora, alugava, e você gastava 3, 5, 6 fitas. Hoje em dia você tem o streaming, você tem o Netflix, você tem o Spotify. Isso diminuiu muito o gasto com o entretenimento, mas não dá, chegou no limite. Né? Quer dizer, esse é um exemplo, vários outros exemplos de tecnologia. E 4, política climática é cara. Não se admite mais carvão como fornecedor de energia elétrica, não se admite mais técnicas poluidoras. Isso é caro. Todos esses motivos vão fazer o quê? Nós estamos num mundo, vamos esperar 3 ou 4 anos de um mundo inflacionário. Qual vai ser a reação demorada do Banco Central americano, do Banco Central europeu? Aumento de juros. Liquidez mundial vai cair. Então, esse é o desafio, esse é o mundo que o Paraguai e o Brasil enfrentam hoje. É um mundo mais difícil, é um mundo mais desafiador. Mas, naquela história, nessas partes desafiadoras é que nós temos as oportunidades. Quando tudo está subindo, é uma bolha. Vai desinflar essa bolha? Nós falamos aqui no Brasil que quando baixa a água, nós descobrimos quem está nadando pelado. Né? Então, nessa hora, a água vai baixar. E aí a gente vai ter que ver quem que vai evoluir aqui. Brasil, rapidamente. Nós tivemos a retomada do crescimento, nossa queda na pandemia foi de 3,6% do PIB. Interessante, pessoal, no começo da pandemia, os organismos internacionais faziam previsão que o PIB do Brasil ia cair 9,2%. Na pandemia, 9,2. Nunca uma queda foi tão comemorada, porque 3,6 é quase 1/3. O Brasil fez os seus ajustes rápidos, ofereceu ajuda aos mais pobres, numa bolsa, que nós chamamos de bolsa, né? Que você dá dinheiro, transferência direta para os mais pobres, para os empresários, programas de incentivo de crédito. Nós tivemos um programa que chama Pronamp, um programa que o governo dava as garantias, ele não dava o dinheiro. Ele chegava para os bancos e falava assim, eu tenho uma garantia aqui, eu garanto 85% dos seus empréstimos. Você pode sofrer inadimplência até 85%. Sofrer inadimplência, vem aqui nesse fundo e retira. Isso foi essencial enquanto nós ficamos com as empresas paradas. E aí já aumentamos 4,6% do PIB em 2021. Uma recuperação para lá do que nós tínhamos antes da pandemia. Isso por conta de poupança forçada, pessoas que ficaram em casa, não viajaram, não foram a restaurantes. Isso por conta das melhorias da pandemia, dos auxílios. E agora um ponto interessante. O início, primeiro trimestre de 2022, surpreendeu positivamente. Esperava-se que nós tivéssemos um aumento de PIB de 0, nós tivemos de 1,7%. Tá? Vamos ver por quê? Vamos fazer um destrinchar. Esse é o índice de atividade econômica. O Banco Central calcula esse índice como uma aproximação mensal do PIB. Olha que interessante a última parte dela, né? E eu chamo a atenção para aquela última aumentozinho, né? Teve um aumento muito grande, que é quase 90 graus, e aquele último aumentozinho. Esse aumento que não era esperado. Se esperasse que a gente fizesse o que nós chamamos aqui no Brasil de raiz quadrada, né? Um V e depois uma reta. Esse que se esperava. O PIB cresceu 1,7%. O desemprego baixou
bastante, mais do que se esperava. Hoje ele já está chegando, na última, saiu a semana, 9%. Ele chegou no topo a quase 15%, por conta, obviamente, da pandemia. Nós só temos agora no Brasil um desafio. A massa de renda, o que é a massa de renda? O total de pessoas empregadas vezes o salário médio. Não está crescendo. Os empregos que estão sendo criados são empregos de mais baixa qualidade, mas é normal na volta da pandemia. Tá? O que vale é que o desemprego está menor. E aqui nós temos a concessão de crédito, pessoal. O custo no gráfico à esquerda e as concessões no gráfico à direita. Vermelho, pessoa jurídica, empresas. Amarelo, pessoa física. Nós vemos que há uma nova grande onda de concessões, mesmo com o custo subindo, mas o custo está bem abaixo do que estávamos há tempos atrás. O crédito está abundante, o Brasil tem uma liquidez boa, não temos problema nesse setor. E em política monetária, aí vocês vão falar, poxa, André, você falou que o grande problema e desafio das nações em desenvolvimento é a inflação. Pois é a inflação. Esse gráfico, essa parte azul do gráfico é o IPCA, a nossa meta de inflação, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o que se usa para a meta. Percebemos que até a linha azul está muito alto, que é o que temos hoje. O que é a linha vermelha? É a previsão dos agentes para a inflação dos próximos anos. O que é essa linha pontilhada? Nossa banda, onde que a inflação tem que ficar segundo a meta, que é a linha vermelha escura. Vocês percebem que nossa meta vai diminuindo. O Banco Central, numa atitude séria, ele está cada vez mais fazendo a meta ficar menor. O que eu quero que vocês se atentem, por favor, a esse gráfico? Percebam que as expectativas é que a inflação, até 2024, convirja para dentro da banda. Vocês percebem que aquela linha vermelha, ela passa pontilhada. Isso significa que o Banco Central brasileiro tem credibilidade. Os agentes acham que a política monetária que está sendo implementada é suficiente para levar a inflação para a meta, o que gera estabilidade econômica. Nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é uma pessoa muito respeitada nos meios econômicos. Foi uma escolha muito feliz do presidente. Tá? E a gente pode ver no próximo gráfico, essa aqui é a nossa taxa de juros. Enquanto, na minha opinião, o Banco Central americano errou muito, demorou muito para subir a taxa de juros, titubeou demais, essas palavras, palavras gírias em português, ele demorou muito para reagir. Hoje a inflação americana é muito pior, mesmo sendo menor, tem um problema muito maior que a brasileira. Olha como o nosso Banco Central reagiu. Isso é impopular, mas é necessário para que nós tenhamos uma economia estável. Nós saímos de 2% da taxa básica de juros, estamos em 13,25% e devemos ter mais um aumento. E último, que vai ser suficiente provavelmente para fazer a inflação para uma meta menor. Em relação ao setor externo, taxa de câmbio, linha azul nominal, que está ao eixo à direita, R$ 5,00 por dólar, R$ 6,00 por dólar, 4. E a efetiva ou a real no gráfico à esquerda, número índice. Nós podemos perceber que nós temos, a partir de 2020, uma estabilidade da taxa de câmbio mesmo nominal. Nós não temos uma taxa de câmbio que está numa trajetória explosiva. E se pegarmos a real, mais ainda. Por quê, pessoal? Porque se a gente pegar o próximo gráfico, a gente pode perceber, linha verde, reservas internacionais do Brasil. O Brasil tem quase 400 bilhões de dólares em reservas. Você tem alguma estimação quando que vai ficar para fim de ano o real dólar? A gente brinca, eu sou economista, né, cara? A gente brinca que a previsão de dólar é exercício de humildade. Porque nunca. Mas a previsão dos economistas é que fique próximo de 5, numa estabilidade, o nominal, né? Se o real dólar é 4,5, Paraguai vai ter muito comprista brasileiro, né? É verdade. Eu acho que a última previsão do Focus era 5,10. Focus é o Banco Central, ele faz um relatório que ele entrevista 200 a 300 instituições e faz a média dessas. Então a gente, só volta um pouquinho no anterior, por favor. A gente pode perceber que a linha azul é o balanço comercial,
está positivo, saldo de transações correntes está negativo, mas está muito controlado, e as reservas estão lá em cima. Não existe nenhum risco de crise no setor internacional brasileiro. Nenhum. Nós temos uma situação muito tranquila. E as finanças públicas? Aqui eu vou explicar. Linha azul, dívida líquida no setor público. Linha vermelha, dívida bruta. Qual é a diferença das duas? Reservas. Como as reservas são ativos, e você tem ela guardada lá fora, você tira da dívida bruta como se, né? Se você, é aquela história, eu tenho 1 milhão de dívidas, mas eu tenho uma poupança de 400 mil. Apalancamento, exatamente. A nossa reserva, então, essa pessoa tem uma dívida de 600 líquida, porque ela pode dispor. E se a gente perceber, só volta um pouquinho, para a gente perceber, as duas se estabilizaram pós-pandemia. Nós tivemos em maio, no Brasil, recorde de arrecadação de todos os tempos. Recorde de todos os tempos, dos 28 anos da série histórica. Por quê? Principalmente por um imposto que nós chamamos de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Esses impostos são impostos sobre faturamento e produção. Então, nós tivemos realmente um primeiro trimestre muito positivo. Também não vemos nenhum risco de sustentabilidade da dívida. A gente pode ver. Eu vou falar depois dos desafios, né? Não estou falando aqui do cenário, mas temos desafios implícitos. Eu falo depois para vocês. Tá? O próximo slide, por favor. Aqui, os desafios. O cenário, como vocês puderam ver pelos gráficos, é muito positivo. Não tem nenhum gráfico ali que denote, se isso fosse um exame, né, naqueles exames que nós fazemos no médico, está tudo entre plaquetas, entre 8 e 23, está 16, está tudo dentro das... Mas nós temos alguns desafios. Quais são os desafios? Nós temos uma lei no Brasil chamada Teto de Gastos, que é interessantíssima. O governo só pode gastar, o governo federal, soma dos governos, no ano seguinte, o que ele gastou no ano passado mais a inflação. Então, assim, quer um novo gasto, vai buscar uma nova receita. Ou tira outra. Isso foi importantíssimo para o brasileiro entender uma coisa. E nós temos aqui um prefeito na nossa mesa que pode explicar muito melhor. Políticas e economia são escolhas. São escolhas. Se você tira daqui, você põe ali. Se você põe... Não é ilimitado. O governo não é uma fábrica ilimitada de recursos. Isso foi muito importante para as pessoas entenderem. Você quer mais educação? Vai ter que tirar de algum lugar. Tá? Só que, assim, em ano de eleição, teto de gastos é um perigo. Porque não é aqui, não é o governo X, não é o governo Y, não é brasileiro, não é paraguaio, não é russo, não é suíço. A tendência é que, ano de eleição, se gaste mais. Então, um desafio é manter o teto de gastos mesmo com a eleição, tá? Senão isso pode ter problema. Segundo, monetário sério. Se o teto de gastos começar a tremer, o Banco Central tem que ir lá e falar, tá bom, você vai gastar mais, eu vou jogar os juros lá para cima. Meu problema é com a inflação. O problema fiscal é com você aí. E isso está acontecendo. E aí, juntando os dois, instabilidade política em ano de eleição. A tendência é que você abra a mão dos dois. Como nós podemos ver, o Banco Central não abriu mão. Como nós podemos ver, ainda nós temos uma situação bastante tranquila em termos fiscais. Mas é um desafio. Tem que monitorar. E esse é o nosso problema. E para finalizar, rapidamente, algumas oportunidades que nós temos no Brasil e que são empresas que também podem fazer uso do nosso parceiro Paraguai para produzir lata. Automobilística, nós temos um programa gigante até Rota 2030 de incentivos do governo, expansão da demanda garantida ajustando microprocessadores, todo mundo sabe o problema que tem microprocessadores. Quando ele voltar, nós temos uma demanda reprimida por carros no Brasil gigantesca, porque os carros estão muito caros no Brasil, não sei se no Paraguai estão muito, muito caros. Então, se você ajusta esse preço, você tem uma demanda gigantesca. Tá? Obviamente, isso é um problema de competitividade, mas é uma indústria que tem bastante possibilidade de indústria de transformação.
Pessoal, nós temos uma oportunidade no Brasil gigante, que é a introdução do 5G na linha de produção, que também o Paraguai deve estar pensando nisso agora no futuro próximo. Isso vai revolucionar, vai mudar a produtividade. Então, o BNDES, que é o nosso Banco de Desenvolvimento, investe muito em financiamentos para empresas que querem entrar nessa área de transformação. Tá? Agribusiness, eu não preciso falar, né? O Brasil é uma potência. Eu acho muito interessante que os nossos governos façam intercâmbio de tecnologia no agrobusiness. Nós temos uma empresa que é meio estatal, que chama Embrapa, que é uma empresa de uma eficiência, de uma qualidade de tecnologia agrícola e pode ajudar, pode fazer parcerias com o Paraguai para que essa tecnologia tenha avance fronteiras, tá? E aí o nosso aqui, varejo, né? O 5G vai revolucionar processos. Eu tenho uma visão que nós vamos ter uma mudança de padrão de consumo, já estamos tendo muito para online. Eu acho que cada vez mais as lojas presenciais vão se transformar em showrooms. Você vai na loja para experimentar a calça, ver se ficou boa, vai para casa e compra na internet. Hoje, nós já temos no Brasil algumas lojas que você compra na internet dentro da loja. A loja só fica, ela nem tem produtos, ela só tem um número de cada peça para você tentar experimentar. Mas mesmo dentro da loja, o vendedor fala, você quer essa? Espera aqui, ó. Faz e te mando para casa, chega em 2 dias. Então, assim, essa é uma nova reestruturação que vai reestruturar sistemas, que vai reestruturar fidelidade e ajuste e inovação em plataformas. Vai gerar muito emprego, eu acho que nos nossos 2 países. Tá? Infraestrutura, pessoal, eu acho que tem que ficar muito ligado no Brasil. Essa semana saiu o edital de privatização do maior aeroporto local da América Latina, que é Congonhas, aqui em São Paulo. Vai ser em agosto. Isso vai gerar uma revolução em Congonhas. Eu não sei se vocês, geralmente, acho que vocês usam mais Guarulhos, né, porque são voos internacionais, mas Congonhas é no meio da cidade. O pouso em Congonhas é uma aventura. Estamos no Bourbon, ao lado. Ah, é? Então, o avião passando... Eu moro do lado também. Mas Congonhas é uma aventura, que você começa a andar no meio dos prédios, sabe? Aquela montanha-russa. Tem uma aventura para... Eu, como fazia muita viagem interna, por conta de trabalho, eu já estava acostumado, né? Já tive uma série de arremetidas, bateu, saiu, bateu... É uma aventura. É até emocionante. Mas tem muitos voos e tem muita possibilidade. Fluvial, Porto de Santos. Um porto gigantesco também vai ter a parte de concessão. Eu acho que esse governo está sendo muito feliz na parte de iniciativa privada. Tá? Nós temos um ministro dedicado a isso, que é o ministro Tarcísio, que fez um trabalho muito bom nessa parte Eletrobras, que é a nossa elétrica que vai ser privatizada, começaram os estudos em Petrobras, porque nossa visão é, o governo é muito importante na América Latina para corrigir desigualdades. Muito importante. Eu não compro a ideia, não, o governo não tem que ter governo nenhum. Não, ele é importante para... Mas justamente para dirimir desigualdades, que ele tem que abrir mão de ser empresário. Empresário privado é muito mais eficiente que o empresário público. E aí você abre mão disso para focar no que você tem que fazer. Obviamente, não dá para fazer que um menino, uma menina que estuda em escola particular e paga alguns milhares de dólares por mês, vá competir com um menininho que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia para depois ir para a escola à noite e dormir, e dorme na escola. Não dá para fazer isso competir. O Estado tem que entrar aí para tentar diminuir essa desigualdade, mas não para ser empresário. Então, essas são as oportunidades. Eu fico aberto a questões sobre o cenário macroeconômico, sobre as perspectivas e agradeço demais a oportunidade de fazer essa apresentação macroeconômica para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pela fantástica exposição.
Vamos a intentar hablar español despacito. Vamos a hacer las presentaciones de la delegación paraguaya para que cada uno exprese el perfil de sus respectivas empresas, industrias, compañías, y que hablen sobre el interés y la visión que tienen en el mercado brasilero y el porqué de la presencia de ustedes aquí hoy en FEComercio. Esto va a quedar grabado para que justamente los asociados y los espectadores de la televisión puedan conocer sobre el perfil de cada una de las empresas que nos está acompañando hoy. Así que queremos iniciar por el doctor Agustín Andrada, que nos inicie contando un poco sobre tu presencia en San Pablo en la mañana de hoy. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por recibirnos. Yo soy despachante de aduanas y realmente es para nosotros un lujo poder acompañarlos hoy, el sentirnos realmente en casa, porque realmente nos recibieron de una manera extraordinaria. Y bueno, más que nada queremos nosotros desde el Paraguay invitarlos a que nos conozcan mejor. Somos un país realmente, gracias Jacinto, somos un país realmente en donde está todo por hacerse y en mi caso, por ejemplo, desde el punto de vista del comercio de Paraguay, es necesario que realmente exista un mayor complemento entre las empresas de Brasil y nuestro país. Siempre me llamó la atención las frases que tienen en su bandera, que son orden es progreso, y realmente eso quiero llevar a mi país, el orden, para que pueda venir el progreso detrás. Y es necesario en un país pequeño como el nuestro demostrarles de que se puede en Paraguay ganar. Y yo creo que, como siempre digo en cada viaje que vengo a Brasil, el Paraguay es un barrio de Brasil, es un barrio en donde las diferencias radican en que en Paraguay se puede ganar dinero sano, se puede invertir, se puede crecer. Las empresas brasileras trabajan a lo largo de 7 meses para pagar impuestos y recién en los siguientes meses van viendo el perfil en donde están llegando. En cambio en Paraguay tienen una carga impositiva mucho más baja, hay posibilidades reales de poder invertir, producir desde Paraguay para diferentes países de Latinoamérica. Por eso realmente es un honor el poder estar acá, el poder presentarle a mi país, el intentar que realmente conozcan más a Paraguay. Como decía Eduardo al comienzo, no hay ni un bicho que pique en Paraguay, sino que al contrario, y estoy seguro que una vez que conozcan el Paraguay no van a querer salir de él. Así que muchísimas gracias, yo estoy a disposición de todos ustedes si desean conocer algunos regímenes que realmente benefician a las inversiones extranjeras, con mucho gusto. Y nuevamente gracias a FEComercio, gracias a Canal 5 Días por permitirnos estar acá y bueno, a todos ustedes por haber venido de Paraguay y a quienes están hoy acá, a los empresarios, muchas gracias por vuestro interés en nuestro país. Muy bien. Noelia. Por favor, la señora Noelia Correa. Bueno, muy buenos días a todos, buen día, ¿cómo están? Soy Noelia Correa, para los que no me conocen ainda, voy a intentar falar portuñol, acho que necesito um namorado brasileiro para aprender a falar melhor, pero falo. Mas, bom, eu sou advogada, pertenço a estudio jurídico em Paraguai, estudio jurídico muito grande, já com muita trajetória, estudio jurídico Berkemeyer, pero no gusto falar muito aqui que eu sou advogada, me gusta mais a palavra consultoria, porque não sempre necessitamos algum advogado para fazer alguma pesquisa ou algum litígio, sino que mais acho falar como é um amigo ou uma amiga
estava falando com o senhor Lino, é muito difícil chegar a um país estrangeiro onde nadie conhece a ninguém. Então, é interessante saber quem busca uno do aeroporto. Não somente para fazer perguntas jurídicas ou legais ou o que fosse, sino que onde pode ser um restaurante bom, que gente boa, para tentar fazer um negócio, uma amizade ou qualquer coisa que você precise. Paraguai é um país muito pequeno, precisa de indústrias brasileiras, mas não é competência para o Brasil, mas é um aliado estratégico por as vantagens que oferece Paraguai para vocês. Mas eu quero estar aqui mais que nada para recalcar a amistade que nos une, esse laço de ser amigos y países vecinos más que nada. Estoy agradecida una vez más a todos por recibirnos y también atenta a cualquier información de lo que ustedes necesiten. Mas falo de vuelta, una amiga, una persona que espera allá para cualquier consulta. Encantada, gracias. Bueno, desde Pedro Juan Caballero nos acompaña hoy Renato Cañete. Renato Cañete tiene una linda historia. Ele fala perfeito português, porque o dia a dia dele é em real. Então ele mora lá na fronteira e quero que ele venha aqui na frente para falar um pouco sobre as oportunidades que ele encontrou novamente na vida e hoje é um flamante empresário que está fazendo. Ele é o embaixador do Tereré, esse é o nome que ele tem. E a mídia conhece ele como o embaixador do Tereré do Paraguai no mundo. E querido Renato, mais conhecido como Mopri, ele é Mopri. Bom dia a todos, é um gusto estar acá, ¿verdad? Voy a hablar, como fala português, ¿verdad? Primeiramente, agradecer a Fé Comércio por estar aqui presente, ¿verdad? E gostaria de contar brevemente como aconteceu a artesania Mopri, né? Sabemos que momentos difíceis são nossos maiores professores, que esses momentos são divisores de água em nossas vidas. Fui privado da minha liberdade por culpa de decisões erradas. Em nossa fase muito difícil da minha vida, aprendi a fazer o que mudou o rumo à minha história. Aprendi a revestir garrafas e com a iniciei meu empreendimento. Rapidamente consegui abrir uma loja em Pedro Juan Caballero, Paraguai. Me consolidei nas redes sociais e fiz a famosa venda boca em boca. Aí comecei a crescer e a ter demanda no comércio local e no Brasil. Com os pedidos aumentando no mercado brasileiro, pretendei encontrar uma alternativa temporária para enviar mercadoria, porém sem a documentação necessária, né? Hoje possuo a maquila graças a regime especial para nós importar matéria-prima e exportar meu artesanato no mundo, especialmente no Brasil, onde eu ganhei o título de embaixador Tereré. Produzo garrafas revestidas e personalizadas para grandes empresas. Presente colaboradores, personalizo para pessoas que querem garrafa única, exclusiva, forneço quem vai revender, possui uma estrutura para atender grandes demandas, maquinárias modernos, gerar uma oportunidade de trabalho e ainda é começo. Somos pequenos, mas queremos ser grandes. Com meu produto, conquistei e levei a cultura paraguaia em muitos lugares, como que eu estou agora, em um grande sonho realizando. Quero convidar a todos a conhecerem a artesania Mopri. Agradeço a minha família, minha esposa, tudo, desde o início aos meus colaboradores. Eu agradeço especial ao governo paraguaio, que abraçou meu projeto e abriu as portas aqui. Aqui que está presente o Carlos Parede, como Ernesto Parede. Agradeço de coração todos que abriram minhas portas lá e muito obrigado. Aí ele vai mostrar o que é o produto. Acho que tem aí
um nome especial, vai dar para alguém esse aí. Acho que eu para o Ronald, né? Renato, Que eu sou um modelo, né? eu juro que eu vi ali uma garrafa do Palmeiras. Eu não saio daqui sem ela. Aí como pode entregar os presentes? Não pode entregar já agora para o Ronald. E esse é um modelo do que ele faz. Está aportando quase 10.000 garrafas térmicas para o mundo hoje, pela Maquila. Caso de sucesso do embaixador do Teveré. Salva de palmas para ele. Valeu, Renato. Doutor Javier, você está no uso de palavra para apresentar. No, de ahí no, tú. Claro. Ok. Buenas, yo soy Javier Benítez Duarte, tengo una firma de contabilidad, consultoría en Paraguay. Repito lo de siempre. Tengo mucho riesgo de mantener la firma porque soy la tercera generación y dicen que la tercera generación es la que pierde la firma, pero ya empezó mi abuelo, continuó mi padre y yo estoy ahora manejando. Nuestra firma es asociada a KPMG, KPMG, no Brasil. Trabajamos con muchas empresas brasileñas y paraguayas de brasileños también. Un gusto estar aquí con ustedes y con todas las autoridades pertinentes. Hasta luego. Gracias. Vale. Não sei se Gi quer falar um pouco e falar sobre a Becasa e as oportunidades para depois o Thiago vai falar. Bom dia a todos, muito gusto estar acá com todos. Muitas graças a FER Comércio e todas as invitações de comitiva de Paraguai. Sou de la Becasa. A Becasa é uma associação brasileira de caça e decoração, onde temos oportunidade para os exportadores paraguaios, como também para os importadores. Hoje temos delegação muito grande de Paraguai, a principal que vem em nossos eventos acá em São Paulo, em la Becasa Fair, que é a feira maior da América Latina e também a 7 do mundo. E temos também uma outra feira que tem a Natal Fiestas de Parques, que é novidade, que temos também uma participação muito grande de Paraguai acá com nós. E temos também os eventos virtuais e também outros mais produtos da associação, que amanhã vamos a falar um pouquinho mais com outra participação também de associados da Becasa que estarão com nós. Estou disponível para qualquer dúvida, informações e é muito gusto estar acá. Muchas gracias, Carlos. Tiene una misión, va para Paraguay, eso no falou. Ah, sí. Yo tengo ahora una misión que voy a regresar al Paraguay, en Asunción, para participación en la Expo 2022, donde voy a hacer una participación en la Junta de Negocios y también atendimiento a las empresas paraguayas. Y después también vamos a hacer un trabajo muy fuerte para promocionar junto con el embajador Luis Fernando, para hacer la Becasa Fair de agosto, que ya están todos invitados para estar con nosotros, que se empieza en 12 a 16 de agosto, acá en São Paulo, Expo Center Norte. Después hace una invitación para todos, oficial, ¿sí? Y vamos a tener ahora también un road show de Becasa en Asunción, que está con previsión para septiembre. Y vamos a hacer la promoción también durante julio con todo el mercado de Paraguay. ¿Alguna cosa más? Mucho gusto, estoy acá disponible, ¿está bien? Excelente, muchas gracias. Thiago? Thiago, ele fala perfeito espanhol, mas hoje acho que vai falar português. Português, bom dia a todos. Bom, para mim é uma imensa honra, porque estou jogando em casa, né? Vi ali o termo do Palmeiras, eu sou de São Paulo, mas estou há 8 anos no Paraguai. Represento a empresa OTIF SA. Basicamente somos uma empresa de gerenciamento de obras e projetos industriais do Paraguai. E fazemos aí intercâmbio de conhecimentos entre muitas indústrias de São Paulo
Paulo, do Brasil inteiro, que querem investir no Paraguai e colocar suas operações lá. E resume bem o que todos colocaram, né, mas com a aula também do Dr. André aí sobre a macroeconomia brasileira, o Paraguai é muito mais aí um intercâmbio para a plataforma de exportação, é um braço aliado forte do Brasil, né, muitos produtos aí manufaturados que são importados pelo Brasil da China não precisam ser, eles podem ser produzidos e manufaturados no Paraguai e serem enviados de volta ao Brasil. Muitas indústrias estão fazendo isso e a gente dá todo esse suporte na parte de engenharia, gestão de COMEX, a parte tributária, etc. Nosso objetivo principal é levar indústrias e assessorá-las bem na parte de engenharia industrial, tá certo? Então ficamos à disposição também, qualquer consulta, estamos sempre às ordens. Muito obrigado e prazer, muito obrigado a todos, Fé Comércio e a todos. Muy bien. Bueno, Mario von Gassnap es yo siempre falo que no es fácil criar y jugar no campo, na parte operativa ao mesmo tempo. Esse amigo nosso é Mario von Gassnap, há 15 anos líder no mercado, tem o melhor market share do Paraguai na área de publicidade na rua, tá? Em publicidade privada e pública, e ele sempre está inovando com Innova, que é a primeira empresa dele, e Publimóvel, que é a empresa de propaganda, de publicidade, que ele vai explicar o que está fazendo hoje e qual é o interesse dele hoje aqui em São Paulo. Muchas gracias, Carlos, y a toda la comitiva y a todos los presentes. Bueno, Publimóvil arrancó hace 15 años. Es una empresa que desarrolló revolucionó la forma de hacer publicidad, porque nosotros fabricamos estructuras móviles porque nosotros tratamos de llamar la atención. Lo que más cuesta hoy en día es que las marcas consigan lograr llamar la atención para poder obviamente vender más, ¿verdad? Entonces nosotros hemos revolucionado de esta manera, hemos hecho carteles móviles para llegar a más gente, a más lugares, y de esta manera también hemos creado nuestros propios móviles, hemos también mejorado, no sé si hago un pequeño paréntesis, ¿verdad?, de lo que son los móviles, las motos publicitarias, camiones, pero también quería mostrar la pantalla LED, donde, el segundo video por favor, un resumen un poquito de tiempo. La pantalla LED, por ejemplo, es un sistema hidráulico, eleva hasta 4 metros, una calidad P3. Todo esto es hecho en Paraguay. Nosotros como paraguayos estamos capacitados para desarrollar estas estructuras. Así también cuando pudimos solucionar lo que es la necesidad de las empresas, fabricamos otro tipo, dejamos un poco la publicidad y arrancamos una empresa que se llama Innov, que empezamos a desarrollar desde el 2021, en plena pandemia. En plena pandemia desarrollamos esto porque como la publicidad murió prácticamente, nosotros empezamos a crear cosas nuevas y creamos, por ejemplo, esto que es una oficina móvil para el Banco Regional. Entonces, como pueden ver, todo un sistema hidráulico, la sucursal va a todas las empresas del país, recorre todo el país, y bueno, es la temática de ahora, ¿verdad?, por la pandemia, que se hizo más fuerte. La idea nuestra es, podemos hacer maquila también, la idea de poder llegar a maquilar acá con Brasil. Un lugar donde vas a poder solicitar así que bueno, nada más. Así que le agradezco muchísimo por la atención y estamos atentos a lo que sea. Apertura de cuentas nuevas, muy bien, Mario. Mucho más. Siguiente. Doctor Ricardo. Por favor, Ricardo es un gran amigo hace años, fuimos compañeros de colegio, él habla perfecto español, aunque se olvidó un poco porque vivía hace 30 años en Brasil. Hoy es un exitoso abogado y es un gran amigo del Paraguay, ha colaborado muchísimo con nuestras misiones comerciales y empresariales al Brasil. Buen día, mucho gusto, me llamo Ricardo Almeida.
soy abogado, tengo oficina acá en São Paulo, en Brasilia, Campo Grande, Dourados, estamos también en Asunción y en este momento nuestra idea es darle toda la seguridad que las empresas brasileras, claro, todas están siempre queriendo estar en un lugar donde se sientan seguros, pero quiero en este momento agradecerle principalmente a nuestro presidente de la FEComercio, el doctor Andrés, que nos recibe, agradecerle al Consulado de Paraguay y me permite al señor cónsul agradecerle personalmente a Nadia, que hizo para que todo, nos ayudó para que todo esto pudiese ocurrir. También a nuestro amigo de Ibrey, que mañana vamos a estar juntos, vamos a hablar más, a nuestro amigo particular, Eduardo Chafra, así como yo también. E agora eu vou virar um pouquinho a chave. Obviamente, a gente lida nos dois idiomas. A nossa intenção geralmente é essa, mostrar que nós estamos nos dois lugares, que podemos ter os dois sotaques e as pessoas até se confundirem com a gente. Essa é a nossa ideia. A segurança de passar para os empresários que estão no Brasil, que estão ainda em dúvidas de ter segurança jurídica, que é disso que nós temos falado bastante. Podem contar conosco, o nosso escritório, ele é especializado exatamente em dar essa segurança que nós estamos precisando. Também estou aqui com uma delegação do Brasil. Estou com meu filho que é empresário, estamos montando vários empreendimentos no Paraguai e mais agradecer aqui meu colega de infância aqui, o Carlos Paredes, que a gente se encontra depois de alguns anos, diríamos assim, um pouquinho mais de 30, estamos premiando e fazendo, diríamos assim, tornando realidade aquilo que há muito tempo eu venho sonhando, de dizer para as pessoas, principalmente os brasileiros, onde eu moro, eu vivo, a minha família mora, eu sou de Campo Grande hoje, Mato Grosso do Sul, minha base é lá, mas eu vivo aqui em São Paulo por causa do nosso escritório, Estamos em Brasília também, obviamente, por conta das questões jurídicas, pelos tribunais superiores, mas Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agora lidando diretamente com a rota bioceânica. Estamos abrindo escritório no Chile, na Argentina, para poder atender exatamente esse fluxo que nós vamos ter de mercadoria. Eu vi aqui o doutor André falando da questão portuária, dos aeroportos, nós estamos exatamente também lidando com as questões das ferrovias no Paraguai, assessorando as empresas que estão se instalando, grupos que inclusive vêm do Panamá, tentar também não perder muito o que a gente sabe muito bem o que vai acontecer aqui, os países se juntando para fazer uma realidade, levar os produtos aqui do nosso porto brasileiro e chegar até o Chile. Então isso já é uma realidade. Então agradeço aqui y me despeço agradeciendo a todos los que están viendo en este momento en vivo en Paraguay y decirles que vamos más que nunca a recibir a nuestros hermanos brasileños para que ellos tengan toda la seguridad que ellos necesitan. Agradecerles también por fin a Ronald, a Jacinto, nuestro amigo de 5 días, y este es apenas el primer paso después de la pandemia, y de aquí en adelante con toda seguridad vamos a poder hacer negocios donde todo el mundo gana y donde todo el mundo se siente seguro. Entonces, mucho gusto, un prazer, un abraço para todos, e daqui para frente, doutor André e o nosso amigo presidente do Ibrey, vocês vão nos ver muito por aqui, tá? Então, muitas graças e muito obrigado. Valeu. Excelente. Y para finalizar tenemos 2 breves presentaciones para posicionar o que é a realidade do Paraguai hoje. Impossível não falar um pouco sobre a maquila. Nós temos o grande propulsor e grande trabalhador nessa área, que foi secretário nacional da maquila por quase 8 anos. Viajamos muito pelo mundo com ele, alguns problemas porque somos paredes os dois, quando viajamos davam cama de casal nos hotéis, mas isso é outra questão, né? Então, Ernesto Paredes hoje já está na área privada,
ele é o CEO de Procyon Consulting e ele vai falar sobre maquila e maquila de serviços para a audiência da televisão e para os associados de FEComércio São Paulo. Ernesto. Bom dia a todos. Desculpa, vou falar português, o idioma oficial. Bem, assim como muitas pessoas já falaram anteriormente, o Paraguai também tem muitas ferramentas para atração de investimentos. Uma delas é esta ferramenta que realmente demostrou ser uma das mais atractivas en los últimos años. Los últimos casi 10 años principalmente se instalaron más de 250 empresas nuevas. De ellas, 70% de ellas son empresas brasileñas. Ellos están utilizando plataformas de investimento, de producción y exportación a Paraguay a través del régimen de maquila. Siguiente, por favor. Bem, basicamente a maquila, o Paraguai tem, assim como eu falei já, muitos regimes especiais. Uma delas é o regime da maquila, que este régimen se conoce mundialmente como un servicio de producción y tercerización internacional, lo que comúnmente conocemos o mundialmente conocemos como outsourcing internacional. En Paraguay esta herramienta está creada por una ley, la ley 1064 del año 97. Eso es muy importante, ya que no es una simple resolución de un ministerio del gobierno de turno. Entonces da mucha seguridad jurídica porque está creada por una ley. Para que se produzca una operación bajo el régimen de maquila, precisamos dos actores principales. Una empresa matriz, que es esa empresa contratante del exterior, que puede ser la empresa brasileña misma, vinculada con una empresa paraguaya. La empresa paraguaya puede ser una empresa nueva, una empresa que ya existe, que tiene capacidad ociosa de producción, que es la empresa maquiladora. Es importante hablar aquí que la empresa maquiladora puede ubicarse en cualquier parte del territorio nacional, no es como una zona franca que está limitada geográficamente a ubicarse en un punto, a diferencia de que la empresa maquiladora se ubica en cualquier parte del territorio nacional. La empresa maquiladora y la empresa matriz, ellos están vinculados por un contrato para producir bienes o servicios. Hoy, a través del régimen de maquila, no solamente se exportan bienes tangibles, se exportan servicios. Muchas empresas, más adelante voy a mostrar, que hacen software informáticos, hacen servicios de gestión de personal, vía o régimen de maquila, exportan servicios también. Bien, la empresa maquiladora puede importar la materia prima, los insumos o bienes de capital, que son esas maquinarias, ingresan al territorio paraguay con la suspensión del impuesto a la importación. Por ejemplo, la empresa maquiladora importa por un valor de $100,000 o impuesto 30% de los $30,000, eso está suspenso. Suspenso, y suspenso no significa exonerado, suspenso significa que tiene un deadline, un tiempo para transformar esa materia prima en un producto terminado y exportarlo. Entonces yo siempre falo que al momento de importación hay una ventaja financiera porque no se paga el impuesto, está suspenso, y al momento de exportar, siguiente por favor, ocurre la principal ventaja, que es una ventaja fiscal. A las empresas maquiladoras se les pagan un impuesto único de maquila del 1% sobre el valor agregado o valor factura de exportación. Es esta forma de operar que la mayoría de las empresas brasileñas hoy en día están utilizando. La siguiente, por favor.
Y lo que falei anteriormente, o servicio da maquila. Bajo el régimen da maquila no solamente se exporta bens tangíveis, hoje em dia também se exportan servicios que son prestados por residentes no país, en concepto de operaciones de maquila, de exportación, y a ley da maquila no expone limitación en cuanto a prestación de servicios destinados a exportación. Siguiente, por favor. Siguiente. En el segmento de industria, de servicios, hoy en día tenemos empresas maquiladoras que están en el ITO, que son las tecnologías de información, hacen y exportan software informáticos, desarrollan redes, aplicativos para el mundo y exportan. También procesos o BPO, Business Process Outsourcing, se hace principalmente gestión de recursos empresariales, gestión de personal y administración de relaciones, CRM como nos conocemos, CRM. También el KPO, que son procesos de negocios más complejos, la innovación, desempeño, consultorías de negocios ilegales. Todo eso hoy en día se puede hacer bajo el régimen de maquila. Se exporta también servicios de Paraguay para el mundo. Bien, básicamente esto es el régimen de maquila, esa es la herramienta que más creció en los últimos tiempos. Hoy en día yo estoy asesorando consultoría, estoy haciendo consultoría a muchas empresas de autopesas, muchas sectores de confección y textiles, plásticos, de brinquedos, que están utilizando a Paraguay como una plataforma de producción y exportación. Estoy a su disposición más adelante para cualquier duda, consulta que exista. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Doctor Javier Benítez, usted está en uso de palabra para la cuestión impositiva posteriormente. Bueno, luego tenemos un receso para el café, para el networking, para las preguntas, consultas. La gente de FEComercio gentilmente nos ha facilitado un espacio. El equipo de MOPRI ha traído casi 50 termos para que ustedes puedan apreciar la calidad del trabajo que ellos están realizando. Hoy en día él dejó de ser emprendedor para ser un empresario ya, siempre emprendiendo con nuevas ideas, pero realmente está en un momento único para justamente crecer y crecer juntos. Así que realmente pasar de una empresa que no tenía papeles y que tenía problemas cuando cruzaba la frontera a hoy tener toda la documentación legal para exportar al mundo no es una situación menor. Así que para nosotros es una garantía y un ejemplo de superación. Doctor Javier. Sí. 5 minutos. Sí, voy a ver si aparece la presentación. La primera jornada del Foro de Inversión Paraguay 2022 aquí en San Pablo, FEComercio. Gracias al apoyo de Diario 5 Días, a todos los amigos que están con nosotros aquí compartiendo en esta delegación importantísima de empresarios paraguayos y empresarios brasileños que están escuchando de Paraguay como destino de inversión. Será hasta mañana cuando estemos en la segunda jornada del Foro de Inversión Paraguay 2022 San Pablo.